A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje será o desafio de seguir a Cristo. A gente vê, irmãos, que o Evangelho, o seu poder, a sua forma genuína está saindo do meio do povo. Hoje, quem é o centro do Evangelho é o povo. Não é mais Cristo, tudo gira em torno do povo, em torno da necessidade do povo, em torno da ansiedade do povo, pregações de promessa. Se você não é abençoado materialmente, se você não está abençoado materialmente, é porque você não tem Cristo, é porque Cristo não está na sua vida. Esta é as expressões que nós vemos do Evangelho. E o que diremos dos apóstolos? Que está escrito, se nós olharmos para as coisas desta vida, seremos os mais miseráveis de todo homem. O que dizer do apóstolo Paulo, que estava na prisão em Roma, dentro de uma masmorra, que nem uma capa tinha para se abrigar do frio, que foi preciso falar para Timóteo: traz a minha capa, que ficou lá em Trode, em casa de Policarpo, né? Em extrema necessidade. Então, em extrema miséria. Como definir a vida espiritual de alguém por aquilo que ele tem, por aquilo que ele possui? Será que é esta a visão do Evangelho? Será que é esta a centralidade do Evangelho? É um evangelho falso, um evangelho que não confronta, um evangelho que não tira o eu, que não tira os narizes empinados, entendeu? Então nós vamos aprender hoje aqui umas verdades do Evangelho. Vamos ver aqui Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se segue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, irmão, o aspecto do Evangelho, o Evangelho ele não tem uma linguagem popular, ele não tem uma linguagem acessível. A linguagem do Evangelho é uma linguagem confrontadora, uma linguagem que confronta o nosso ego, o nosso ser. Aqui, seguir a Cristo não é uma
uma ordem absoluta. Se alguém quer vir, querendo dizer, não é obrigado. Se alguém quiser seguir, então, o primeiro princípio é negar. É negar a si mesmo. É um anulamento, sabe? É dar o lugar para Cristo. É Cristo que tem que se sentar no centro da nossa vida. É tomar a cruz, porque a cruz, irmão, ela é símbolo de morte, ela é símbolo de destruição. Como disse Paulo lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne é na fé do Filho de Deus. Então, a cruz, o propósito da cruz não é mais aquele propósito daquela cruz física. Agora ela se personifica na nossa vida, né? A sua missão é destruir o nosso ego, é destruir o nosso eu, dar o primeiro lugar para Cristo. Aí, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, aí que nós vamos seguir a Ele. Vamos ter um relacionamento com Ele. E a vida com Cristo, irmão, diz aqui, que aquele que perder a sua vida, salva-la. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, vai perder a vida eterna. Por quê? No sentido das conquistas, Cristo tem que estar no centro. E todas as coisas têm que girar em volta dele. Então damos o primeiro lugar para Ele. Aí estamos ganhando a nossa vida. Agora, nas mesmas conquistas, se nós estivermos no centro da nossa vida e todas as coisas girar em torno de nós, isso significa que nós ganhou as coisas daqui, mas perdeu a vida eterna. Irmão, tem uma parábola que o Senhor faz aqui em Lucas, capítulo 14, do verso 25, né? Ele faz uma parábola da providência. É dentro desse mesmo assunto. E ele manda nós fazer uma matemática. Aqui. Aqui, ó. Grande multidão o acompanhava e ele voltando disse: se alguém vinha após mim não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, a não podendo acabar, todos os que virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. E depois ele faz outra parábola do exército que tem 10.000, e se o comandante não faz
é uma conta para saber se com 10 ele tem condição de guerrear com 20 mil. Então, aqui é uma matemática de servir a Cristo. Aqui a matemática é no sentido da renúncia. Temos que renunciar tudo que temos. Irmão, é fácil você renunciar aquilo que você não gosta. Aquilo que você não gosta. É fácil você abrir mão. Agora, o difícil de renunciar é aquilo que está enraizado dentro de você, que está enraizado dentro do seu coração, que faz parte da sua vida, que está te prejudicando. E aí, para você abrir mão, ali é difícil. Mas, irmãos, a renúncia, ela tem que ser absoluta. Ela tem que ser plena. Para quê? Para dar um lugar para Cristo. É Cristo que tem que ter a primazia. É Ele que tem que ter o domínio na nossa vida. Então, a vida com Cristo é um desafio. É um desafio de seguir a Cristo. Por isso que Paulo, lá em Coríntios, ele fala que a cruz de Cristo é a sabedoria de Deus, porque nela foi revelado os propósitos da eternidade. Por isso que a cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é sabedoria de Deus e poder de Deus. Então, irmão, o Evangelho, ele tem uma linguagem confrontadora. A linguagem do Evangelho, ela não é uma linguagem popular, ela não é uma linguagem acessível, ela não é uma linguagem aceitável, é uma linguagem que nos confronta. Para quê? Para nós sermos seguidores de Cristo. Ela mexe nas coisas que nós gostamos e que são prejudicial para a nossa fé. Ela mexe, ela nos confronta. A cruz, ela veio para destruir o velho homem e fazer nascer um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmão, tinha uma causa na igreja de Filipos que Paulo trata lá, duas irmãs competidoras. Elas tomaram partido na igreja. E Paulo, quando ele começa a falar da vanglória, lá em capítulo 2, do verso 13 em diante, né? E aí ele fala que a vanglória, que nós temos que ser sujeito uns aos outros. Temos que dar o primeiro lugar para o nosso irmão. Ele cita o exemplo de Cristo, do verso 5 ao 10, que Cristo, sendo Deus, ele não usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa usurpação não significa que ele deixou de ser Deus. Ele apenas abriu mão das prioridades, não quis ser glorificado como Deus, mas quando ele entrou no tempo, ele tomou uma nova posição. Por isso que ele, sendo Deus, ele desceu, ele aniquilou-se a si mesmo, ele tomou a forma de um servo. E o apóstolo Paulo,
do capítulo 2, do verso 5 ao 10 de Filipenses. Ali era um cântico que cantava na igreja primitiva, né? E ali a descida de Cristo, ela forma um V. Cristo, ele desce pelo lado, ele se humilhou, ele se aniquilou a si mesmo, e ele vai até o ápice da humilhação. Depois que ele vai ao ápice, ele começa a subir pelo outro lado da perna da vitória. E Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Se dobre os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, Paulo, todo esse contexto, para mostrar para aquelas irmãs, para elas desfazer aquele cenário de política, de vanglória, e elas tomar como exemplo o mestre por excelência, o mestre que nos ensinou a ser humilde. Então, irmão, servir a Cristo é um desafio, Então, Cristo ali apresenta que ele desceu, irmão. É igual, por exemplo, um dono de uma transportadora. Ele é o dono daquela transportadora, mas ele resolve vestir o jaleco lá dos funcionários e resolve carregar a caixa ali das encomendas e colocar dentro do caminhão, dentro da carreta. Não significa que ele está naquela função ali, não significa que ele deixou de ser dono. Ele continua a ser dono, apenas ele assumiu uma nova posição. Assim foi Cristo. Ele desceu e tomou a forma de um servo. Então, para nós seguir a Cristo, nós temos que tomar a forma de um servo. E não significa que nós estamos no Evangelho, não significa que nós temos que ter benção material. Não. Deus não avaliza nós por aquilo que nós temos. Não. Deus avaliza nós por aquilo que nós somos. Uma coisa é o ter e outra coisa é o ser. Deus, a avaliação de Jó não foi por aquilo que ele tinha, mas foi por aquilo que ele era. Diz a palavra que Jó era sincero, reto e apartando do mal. Então, a característica dele não estava naquilo que ele tinha, mas estava naquilo que ele era. Então, irmão, o ter riqueza, a riqueza de Deus, ela não está conectada ao Evangelho. Porque a pessoa pode ter uma vida genuína no Evangelho e pode estar numa prova material terrível. Ou também pode ser abençoado material e ter uma vida genuína no Evangelho. As coisas que nós temos não avalia a nossa vida em Cristo. A nossa vida que desenvolvendo com Cristo, ela não é avaliada por aquilo que temos, que possuímos. Ela é avaliada por aquilo que somos. Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.